Fala galera, beleza? Você está na Maré da História, um canal para quem tem cultura, cara. E o que é cultura, né? A grande pergunta, a pergunta que vale 1 milhão, né, cara? A gente vai tentar responder aqui e com certeza a gente não vai conseguir responder. E para isso eu vou trazer um livro de antropologia que me acompanha desde o tempo da faculdade, como uma forma de introdução, e eu vou recomendar esse livro aqui, O que é História Cultural, do Peter Buck, que é um historiador já bem conhecido aqui no canal. Tem vídeo sobre Peter Buck e as suas perspectivas historiográficas, não é não? Então hoje a gente vai tentar responder justamente essa pergunta, galera. Quando é que a história encontra a antropologia e o que seria, portanto, uma história cultural? Mas antes de qualquer coisa, você já sabe aquele velho papo de youtuber, né? Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um comentário aí para eu saber que você está aí, porque isso é importante inclusive para mim, que eu estou aprendendo aqui a falar sozinho, e quando você deixa um comentário, você me faz perceber que eu não estou sozinho nesta, beleza? E outra coisa, é o pagamento vital que você faz aqui, né, cara? Então, sem delongas, vamos lá. O que é antropologia? O que é história cultural? E qual a importância de dominar os temas da antropologia para entender questões de história cultural? Antes de tudo, eu vou citar um exemplo. A gente está estudando nas lives, se você está vendo esse vídeo aqui, né? Provavelmente as lives estão gravadas, a questão do bacharel de Canané, da Guerra de Iguape e da formação do que os cronistas chamavam de, abre aspas, mamelucos, né? Esse povo, essa nova população que surge da miscigenação de europeus com nativas, certo? Além de se formar um ser etnicamente novo, geneticamente novo, é também um indivíduo, um ser socialmente novo, culturalmente novo. E para entender esses processos, a história vai ter que se alinhar à antropologia. Isso vai acontecer de maneira mais íntima com aquilo que a gente chama de Escola dos Análises, né? A partir de 1929, com a Revista dos Análises. Mas, de qualquer forma, é importante a gente dominar alguns assuntos relativos à antropologia para tratar do que a gente pode chamar de uma história cultural. Eu vou trazer os temas centrais da antropologia e quem sabe no outro vídeo a gente fala propriamente da história cultural. Mas nesse vídeo a gente vai falar qual a importância da antropologia para o estudo da história, beleza? Bom, antes de tudo, eu vou pegar aqui os capítulos iniciais, né? Antes de tudo, é importante a gente lembrar que a antropologia surge no contexto na qual praticamente as ciências humanas surgem, né? No século XIX, com aquela forte influência do positivismo e também da metodologia das ciências naturais. E eu não vou ficar tratando aqui tanto desse processo da antropologia. Eu vou trazer já para a antropologia moderna. Bom, antes de tudo, eu acho bom a gente entender o que significa a palavra antropologia, tá? Antes de qualquer coisa, né? Antropo é homem, logia é ser humano. Vamos dizer que uma filosofia antropológica, e a antropologia debate bastante com a filosofia, ela vai acompanhar toda a história da filosofia, pelo menos a partir de Sócrates, né? Tratando de filosofia grega, e muitos filósofos vão pensar a condição humana, até chegar àquilo que a gente vai chamar de existencialismo, mas isso é campo da filosofia. A antropologia é uma lógica do homem a partir de uma perspectiva científica. O que isso significa? Tem um método e tem um objeto a ser estudado, que é o homem. E ele é só estudado por meio deste método e dos conceitos desta ciência, tal como a história. E é muito difícil definir o objeto da antropologia, mas a gente pode colocar aqui como o homem, o ser humano, como produtor de cultura. Diferente da história, que é o homem no tempo, ou a sociologia, que seria o homem em sociedade, sobretudo pós-revolução industrial. Embora todas essas ciências tenham o homem, o ser humano, melhor dizendo, como objeto de estudo, cada uma o define separadamente. Um como homem, o ser humano no tempo, outro como ser humano em sociedade, e outro como ser humano como produtor de cultura. Esta é a antropologia.
que ela tem métodos para estudar este ser humano. A gente não vai tratar de todos os métodos aqui, né? O estruturalismo, o marxismo, o positivismo, e como eles influenciaram a proposta de se pensar o ser humano a partir da antropologia. Mas a gente pode dividir a antropologia em algumas sub-áreas. Por exemplo, a antropologia cultural, que a gente vai se apegar mais aqui nesse vídeo, que é a antropologia voltada para a dimensão da cultura propriamente dita, como eu disse, né? E a relação com a sociologia, com a economia, com a filosofia, com a política e com a história, né? E também com a psicologia. Todas essas ciências, na verdade, humanas, têm que se interligar. A sociologia cultural, a antropologia cultural, a antropologia física, que vai tratar mais da parte biológica e genética do homem. Ambas se conectam, ambas dialogam uma com as outras. Então, por exemplo, para a gente definir o que é uma etnia, que é um campo próprio da antropologia, que basicamente a antropologia estuda os processos étnicos culturais, tem uma dimensão genética, biológica e tem uma dimensão cultural. Um dos modos, e talvez seja o mais empregado para definir cultura, não é pura e simplesmente por uma questão de genética, como já foi feito para definir raça, né? Mas a gente define hoje raça como uma espécie, né? Homo sapiens. E essa espécie, ela é a mesma, ela só se diferencia em etnia, ou seja, cultura. E um dos modos de definir cultura, por exemplo, é por meio da linguagem. Então, se diz o mundo, se nomeia o mundo, e a partir do momento que se passa a nomear o mundo, se vai desenvolvendo uma cultura, um modo de estar nesse mundo, de se comunicar, vai se desenvolvendo uma subjetividade humana, questões ritualísticas, societárias, e isto é basicamente cultura, que a gente vai ver que é um dos assuntos mais difíceis aqui de se nomear. Mas há essa cultura então imaterial, por exemplo, e também a cultura material, jarros, roupas, casas, e isso aí a gente deve muito aos estudos da arqueologia. Não que a antropologia não trabalhe com cultura material, mas há um intercâmbio muito interessante aí e é indispensável, tanto quanto o intercâmbio com a linguística, né? Com a questão da formação das etnias a partir da língua. Então a gente tem o exemplo que eu já tratei bastante aqui dos povos semitas, que têm uma língua em comum, árabes, judeus, por exemplo. Povos indo-europeus, que são aqueles povos do Irã, da Europa, Grécia, Roma, também os germânicos e também da Índia, porque tem uma língua originária em comum, que é a língua indo-europeia, que vai se dividindo em sublínguas, como o latim, que por sua vez se divide em outras línguas, como o francês, o espanhol, mas que tem uma cultura em comum. A gente pode dizer o mesmo aqui também das culturas tupi-guarani, no litoral brasileiro. Há uma unidade linguística mais ou menos coesa. Os povos bantus na África e assim por diante. Então a antropologia se propõe a estudar a formação da cultura humana. A grande questão é definir o que é cultura, né? E, bom, os seus múltiplos significados, né? Vem da palavra cultivar, né? Do grego. Está muito ligado à questão da cultura propriamente agrícola, né? A gente chama assim de cultura até hoje, né? E como que a cultura está ligado ao modo de viver, né? E como que está ligada à nutrição, por exemplo, à alimentação, e como que se organiza um calendário, como que se organiza uma ciência, um saber, e por sua vez se conecta com as questões de ordem metafísica, como os funerais, a concepção de vida após a morte, as concepções místicas, religiosas, ritualísticas, as festas, e como que isso vai formando aquilo que nós chamamos de cultura, beleza? Gente, eu não vou me alongar, a gente pode deixar para um próximo vídeo para tentar definir melhor o que é cultura, mas a gente tem que entender que é a partir da noção de antropologia, de cultura e de história social que vai surgir a história cultural nessa mescla, beleza? Mas a gente deixa para um próximo vídeo aí, beleza? Tamo junto, espero ter ajudado, é nóis!